Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690M, FM 91.7. Obrigada por você, por sua audiência. Queridos internautas, você que nos acompanha também pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com muito carinho. Dê seu like, é um pedido. Seja um divulgador da misericórdia divina. Divulgue, compartilhe. Estamos aqui nesse momento e falaremos sobre ela, abrindo a hora da misericórdia. Essa hora, esse momento com Santa Faustina tão precioso para nós e para Jesus. Hoje você vai entender minuciosamente os detalhes da importância dessa hora. Como podemos salvar tantas almas? Hoje falaremos sobre a hora da misericórdia. Essa iniciamos agora todos os dias, abrimos aqui na rádio contando as revelações de Jesus à nossa querida Santa Faustina e grandemente vivenciamos com muito zelo e amor. Queridos, Jesus marcou o tempo quando passou por essa terra. A história passou a ser dividida entre antes e depois de Cristo. Como nós guardamos na memória fatos que nos marcam, lugar, hora exata, quantas coisas, quantos fatos já aconteceram na nossa vida que lembramos, trazemos vivos na nossa memória uma vitória alcançada ou até muitas vezes uma tragédia que vivemos. Isso acontece também na história da salvação do homem. Jesus santifica o tempo com a sua presença. Com Jesus, o eterno entrou no nosso tempo. Os mais antigos, aqui no Brasil, lembram das badaladas dos sinos em determinadas horas. Hoje, nem todas as igrejas têm sino. E as badaladas que ouvimos são raras, às vezes ainda ouvimos. E isso significa um convite para entrar, porque está próximo o início da Santa Missa atualmente. Mas até Jesus fala das badaladas do sino, do relógio que antigamente havia nas igrejas, como um convite para se lembrar nessa hora que o tempo é eterno. Na Europa hoje ainda ouvimos, tem muitas igrejas, muitos sinos, ouvimos as badaladas com mais frequência. O badalo chama, soa como um convite para todos, especialmente os que estão nos trabalhos, voltar o seu coração para os céus. Quanto significado foi se perdendo desses momentos. Nossa vida hoje, tão atribulada, nos faz perder esse sentido. Hoje corremos até o risco de podermos perder de vista o valor do eterno. E quantos já perderam, não é verdade? Não fixamos mais o nosso olhar nas coisas de Deus. E Deus nos convida a fazer memória nessa hora da misericórdia do que o Senhor realizou. Lembrar-se, recordar, meditar, contemplar sua vida pública, exercendo o seu ministério. Jesus passou esse tempo fazendo bem durante os últimos 3 anos antes da sua oferta plena na dolorosa paixão. Como poderíamos esquecer de tudo que passou Jesus depois de 3 anos de intenso ministério e após 3 horas de intensa agonia? Nosso Senhor Jesus Cristo consumou a sua obra de misericórdia em favor do gênero humano. Esta é a hora de Jesus por excelência, tão desejada por Ele, conforme se lê pelo menos 10 vezes no Evangelho de São João. Veja só, ainda não chegou a minha hora. Você pode conferir em João 2,4, em 4,23, todo o Evangelho de São João, 7,30, esse é o capítulo 7, versículo 30, né? Estou resumindo aqui, capítulo 8, versículo 20. E aí vem também, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12,23, 12,27, 13,1, 16,4, 16,32 e
também capítulo 17, versículo 1. Nessa hora, quando Jesus foi glorificado, naquele momento foi extraordinário, com repercussão também no mundo físico, e podemos fazer memória e acompanhar na Bíblia. Em Marcos 15:33, que é que diz? Chegada a hora sexta, ou seja, às 12 horas, houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona, 15 horas. No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26, ele relata que Jesus, ao dar um grande grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, expirou. Em São Mateus 27, 51 a 54 está escrito: E então o véu do templo se rasgou, as rochas se fenderam e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Certamente, cada ato realizado por Jesus tem um valor infinito, mas o seu nascimento e a sua morte são os atos mais extraordinários dentro do episódio de sua vida, esse episódio do humano e divino, que não deixa de ser um drama, mas vivenciado e que merece ser também celebrado por todos. Foi celebrado por seus discípulos e deve ser por todos os homens também. Particularmente, queridos, nessa hora em que Jesus entrega ao Pai o seu Espírito humano e nos doa o Espírito divino. Portanto, meus queridos, veja como é essa hora, única por excelência. Foi nessa hora do mistério pascal que o próprio Jesus revela ser a hora da misericórdia a Santa Faustina. Ele deixou claro que a meditação sobre a sua paixão é uma fonte inesgotável de bênçãos para o indivíduo, disse a Santa Faustina. Conceda as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre minha paixão. Está no parágrafo 737. Vamos ouvir. Apesar de estar doente, decidi rezar hoje, como de costume, a hora santa. Durante essa hora, vi o Senhor flagelado junto à coluna, e no meio desse terrível suplício, Jesus rezava. Após um instante, me disse: são poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Desse modo, queridos, a hora da sua entrega por nós na cruz, 3 horas da tarde, se torna um elemento na espiritualidade de Santa Faustina que, ao longo de 4 anos, de 1935 a 1938, o próprio Jesus lhe foi instruindo a respeito dessa hora sagrada, a hora da misericórdia. Em 1935, ela registra o que experimentou numa belíssima vivência mística. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi estas palavras: desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz, em grandes dores, e do seu coração saindo os mesmos 2 raios, tal como na imagem. Está no diário 414. Na Sexta-feira Santa de 1936, Irmã Faustina registra no parágrafo 648. Sexta-feira Santa, às 3 horas, vi Jesus crucificado, que olhou para mim e disse: tenho sede. Então vi que do seu lado saíam os mesmos 2 raios que estão na imagem. Então senti na alma um desejo de salvar almas e de aniquilar-me pelos pobres pecadores. Ofereci-me em sacrifício ao Pai Eterno pelo mundo inteiro com Jesus agonizante. Em 1937, também na Sexta-feira Santa, registra: às 3 horas, rezei com os braços estendidos pelo mundo todo. Jesus já estava terminando sua vida como mortal. Ouvi suas 7 palavras:
Depois olhou para mim e disse: querida filha do meu coração, tu és meu alívio em meio aos terríveis tormentos. Está no diário, parágrafo 1058. No final desse ano, Jesus pediu à irmã Faustina que implorasse a misericórdia e, num breve momento, pelo menos, refletisse sobre sua paixão. Está no diário 1320 e nós aqui na rádio diariamente repetimos essas palavras. E quais são? Às 3 da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Ainda no ano da morte de Santa Faustina, em 1938, o Senhor completou a sua instrução sobre a hora da misericórdia. Lembro-te, minha filha, que todas as vezes que ouvires o bater do relógio às 3 da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro e especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento foi largamente aberta para toda a alma. Nessa hora conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora realizou-se a graça para todo o mundo. A misericórdia venceu a justiça. Minha filha, procura rezar nessa hora a via sacra, na medida em que te permitirem os teus deveres. E se não puderes fazer a via sacra, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes sequer ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Exijo honra à minha misericórdia de toda criatura, mas de ti em primeiro lugar, porque te dei a conhecer mais profundamente esse mistério. Você pode conferir essa maravilha no diário, parágrafo 1572. Promessa maravilhosa, desejo de Jesus. E hoje ficamos aqui, queridos, depois começaremos a aprofundar um pouco mais sobre a novena. Vamos refletir no que nos pede Jesus, no seu desejo, na hora da misericórdia, às 3 da tarde. Que façamos, que paremos para clamar a misericórdia pelos pecadores do mundo inteiro. Que recordemos com fé o seu sofrimento por nós, físico, psicológico e espiritual. Tudo isso que aconteceu verdadeiramente na sua paixão até a cruz. Não apenas devemos pedir a misericórdia, mas glorificar a Deus por esse excelentíssimo atributo divino. Que neste momento de oração se possa rezar em qualquer lugar, mas que paremos para rezar e que de preferência, se puder, Jesus pede rezar numa igreja, num oratório, num lugar reservado. E Jesus recomenda explicitamente meditar sobre sua paixão e ele cita que Santa Faustina reze com a via sacra e podemos contemplar esses momentos da via sacra. Se não podemos fazer a via sacra no momento da misericórdia, nas 3 podemos rezar o terço da Divina Misericórdia contemplando os atos de Jesus, o que ele viveu durante a via sacra. A verdade é que em todo tempo, momento e lugar podemos prestar honra à Divina Misericórdia, como está no diário no 1º parágrafo. Mas Jesus nos propõe fazermos memória da sua entrega suprema na hora da misericórdia, ou seja, às 3 da
da tarde. Portanto, queridos, onde quer que estejamos, programe o seu relógio para o alarme soar às 3 horas, ou seja, às 15 horas. Como se faz para não perder o momento de tomar o remédio na hora certa? Façamos também para esse remédio para a alma. Una-se a nós nesse momento de adoração, ação de graças na hora da misericórdia, em reparação e súplica à divina misericórdia, com confiança. Peçamos pela paz no mundo, por um ano totalmente abençoado, quebrando toda e qualquer maldição. Hoje se fala tanto dos satanistas, né? Pois aqui a gente fala da misericórdia. Sabemos que o mal jamais vencerá e não terá força momento nenhum. Jesus é o Senhor e sempre será. Peçamos, queridos, todas essas graças com a ação do Espírito Santo para vivermos bem esses momentos de oração com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.